Salve, salve, bom dia, que alegria, mais um dia trazendo algumas reflexões sobre conhecimento e fé, como eu tenho feito nessa semana. Alegria estar aqui mais uma vez junto com você, que tem me acompanhado aí nessa jornada dessa semana, trazendo realmente algumas reflexões sobre adquirir conhecimento, sobre aprendizado, à luz da Palavra de Deus. Duas coisas que me encantam: aprender, conhecer, desenvolver a nossa intelectualidade e a fé. Isso é maravilhoso. Então, um bom dia para você que está aí. Vamos tomar um cafezinho agradável. Hoje aqui em Maringá está um clima muito gostoso, uma chuvinha bem leve, típica de quase chegar em outono, né? Muito legal isso. Mas vamos lá então, gente. Hoje o tema que eu trouxe para a gente poder fazer esse pequeno bate-papo é, como diz o título aqui, a pedagogia de Jesus. E você que é professor, que me acompanha, ou se você não é professor, você já ouviu falar o termo pedagogia. Ele se relaciona justamente a todo o processo de aprendizagem. Então, uma pedagoga ou um pedagogo, ele vai exercitar essa profissão em todo momento de aprendizagem, principalmente voltado para a criança. É claro que nós temos outras fases da vida do processo de aprendizagem, mas lá voltado para a criança, a professora regente da sala de aula e assim por diante. Dessa maneira, quando a gente fala em pedagogia, a gente fala em adquirir conhecimento, em processo de aprendizagem. E Jesus, como figura central de quem professa a fé cristã como eu, Jesus ele foi pedagógico, ele foi um tremendo de um professor em toda a sua história de vida. E principalmente a reflexão que eu quero trazer em cima de como Jesus se comunicava com as pessoas. E aí eu trago um trechinho bem simples do Evangelho de São Marcos, do capítulo 4, do versículo 33 e 34, que diz: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, como essas, conforme podiam entender. E nada lhe falava que não fosse por parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Olha só que interessante. Hoje, na área de educação, especialmente com esse advento da tecnologia, a gente ouve muito falar em uma técnica chamada de storytelling, que é justamente você trazer um contexto de uma história, a técnica e a estratégia de contar uma história, de criar um enredo, de repente até algo ficcional, mas criar esse contexto de uma história, storytelling, dentro da sala de aula. Na sala de aula, seja ela virtual ou seja ela online. Então é uma técnica que, se você der um Google aí hoje, você vai verificar que tem muita gente, até mesmo cursos relacionados a essa técnica de storytelling, de contar histórias como estratégia de aprendizado. Isso é para diversos cenários. Quero agradecer aí a Ana Lu e o Rafa, meu irmão querido, que está me acompanhando aqui ao vivo. Valeu, gente! Então, quando a gente fala de storytelling, se a gente resgatar agora historicamente e olhando para a fé cristã, Jesus já tinha essa técnica do storytelling, porque Jesus evangelizava através de contação de histórias. Ele criava uma história, uma parábola, contava uma parábola para ensinar as pessoas sobre a missão que ele havia tido e que ele estava aqui na Terra. Então, não é uma técnica recente, moderna, ela tem uma roupagem nova. E aí também a gente vai entrar até na esfera da jornada do herói, que os filmes de ficção científica, filmes de super-heróis, todos eles acabam usando a jornada do herói. Um carinha simples que começa lá, de repente se depara com um problema, descobre que tem um superpoder, dá uma reviravolta, consegue superar aquele problema e, consequentemente, aí a história vai se desenrolando. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Então, se você olhar aí Harry Potter,
Senhor dos Anéis, qualquer tipo de super-herói, acaba se resumindo dentro dessa jornada do herói, que é um storytelling, é você pegar uma história e através daquela história você proporcionar algum tipo de ensinamento, que é utilizado hoje para entretenimento, mas já desde a época de Jesus, há 2000 anos atrás, isso era utilizado para ensinar. Por isso, então, eu trago essa reflexão sobre a pedagogia de Jesus, porque Jesus ele foi muito pedagógico nos seus ensinamentos, justamente porque para que as pessoas conseguissem entender. Então Jesus falava em uma linguagem em que as pessoas entendessem. E depois, como diz a palavra que eu acabei de ler aqui para vocês, ele falava de forma mais aprofundada com os discípulos, que muitas vezes até também não entendiam o significado daquelas parábolas. Mas a intenção e a estratégia de Jesus naquele momento era justamente tentar proporcionar um aprendizado sobre a missão que ele tinha aqui na Terra. Nós, como professores, também podemos usar essa estratégia de proporcionar um aprendizado para os nossos alunos através de uma história, através de um estudo de caso, através de um cenário fictício. E aí entra inúmeras formas de metodologias que os professores utilizam hoje, que até temos... trabalhei recentemente com algumas faculdades, video-based learning, gamificação, que você pega todo esse cenário onde você cria uma história, um cenário seja real ou fictício, para proporcionar o aprendizado. E assim era também na época de Jesus. Por isso, eu trago a reflexão hoje desta série que eu tenho feito de conhecimento e fé, justamente para refletirmos juntos sobre essa estratégia de aprendizagem que nós podemos adotar. Se você resgatar na palavra de Deus, tem várias parábolas que Jesus contava que nos proporciona muito aprendizado bacana, muita reflexão legal, independente da fé que você professa, independente disso, mas nos proporciona muito aprendizado. Eu olho para a palavra com o meu olhar cristão e com o meu olhar de professor, meu olhar intelectual. Agora, se você tem uma fé diferente, não tem problema, mas olhe para isso como um aprendizado que você pode tirar. Por exemplo, a palavra do semeador. Jesus conta lá a história do semeador, que a semente caiu em terra que não era fértil, no meio das pedras, no meio dos espinhos, mas aquela semente que caiu em terra boa, ela sim germinou. Olha que maravilha de história! Na intenção do contexto de Jesus, ele queria proporcionar uma reflexão fazendo uma analogia a alcançar o reino dos céus, a alcançar o céu. Essa era a intenção de Jesus com a parábola do semeador, que o reino dos céus é como essa semente, que você só vai alcançar se o seu coração for fértil. Então percebe que era um ensinamento muito mais profundo, mas trazido de uma forma mais didática, mais pedagógica. Percebe como que isso é interessante? A parábola do filho pródigo é outro ensinamento que conta uma história de um rapaz que deixou seus bens, foi para o mundo, gastou tudo que tinha e quando voltou foi abraçado pelo pai. E aí eu lembro da música maravilhosa do Valmir Alencar, Abraço de Pai. Quanto eu esperei, ansioso podia te ver. Maravilhosa essa música inspirada pelo Valmir Alencar. E o que a parábola do filho pródigo queria dizer de ensinamento no contexto em que Jesus estava? Dizer que Deus é um pai amoroso, misericordioso. E que mesmo na minha condição de erro e de pecador, eu posso me achegar a Ele. É claro que eu preciso transformar a minha vida. Deixa eu encostar a janela aqui que começou a chover. Eu preciso transformar a minha vida. Não adianta simplesmente eu ficar me apegando na misericórdia de Deus e não me transformar. Deus é misericordioso, Ele é amor, mas Ele também pede conversão, Ele pede transformação. Mas aí é um outro assunto. Uma outra parábola que eu acho fantástica, a parábola dos talentos, que Jesus conta que um senhor, né, um homem, vamos imaginar um empresário hoje no mundo moderno, ele depositou a confiança nos seus servos. Se a gente pegar o empresário,
O empresário deposita confiança nos seus funcionários, vamos imaginar assim, dentro da realidade de hoje. E o que aquele senhor queria? Aquele senhor queria que aquela confiança, aquele talento depositado fosse multiplicado de alguma maneira, não ficasse parado, estagnado. Se a gente fizer uma analogia com a bolsa de valores hoje em dia, o que a galera que investe na bolsa faz? Você coloca uma grana com a intenção de colher mais dinheiro lá na frente. A parábola dos talentos é muito dentro dessa realidade. Então, Jesus traz essa reflexão dessa parábola dos talentos, fazendo também uma analogia ao servir, ao multiplicar os talentos, os dons que Deus te deu. Então, se Deus me deu o dom de falar, de me comunicar, de ter uma fala de aprendizagem, de ser professor como sou, Deus me deu esse dom, eu preciso multiplicar esse dom. Eu não vou guardar esse dom apenas para mim e ficar querendo assim só eu aprender. Não, eu preciso multiplicar isso. Isso é a parábola dos talentos, para que você possa não ficar apenas retendo aquilo que você aprende, mas compartilhar aquilo que você aprende para alcançar algo maior. E aí na parábola, o ensinamento de Jesus é sempre olhando para o reino dos céus. Então o foco é o reino dos céus, é alcançar os céus. Dentro da nossa realidade, nós podemos pensar que esse alcançar o reino dos céus é uma meta que você tem. Você tem uma meta, um objetivo a ser cumprido, a empresa que você trabalha tem uma meta a ser alcançada. Não adianta então o proprietário da empresa ou você receber alguns recursos, sejam eles financeiros ou pessoas ou materiais, você guardar esses recursos, engaveta esses recursos, não faz nada com ele e espera colher o fruto lá na frente. Não, você tem que usar esses recursos da melhor forma possível para poder alcançar esse objetivo. Na pedagogia de Jesus, o ensinamento é usar os dons, usar os recursos que Deus te dá para poder alcançar o reino dos céus. Eu quero alcançar o reino dos céus e eu quero alcançar as minhas metas profissionais. Afinal de contas, eu sou integral. Eu sou homem profissional, pai, esposo, filho de Deus. Então eu preciso também alcançar todas as minhas metas espirituais e pessoais e colocar isso em prática dentro da minha vida. Dessa forma, meus queridos, eu queria trazer essa reflexão para vocês no dia de hoje, dia 4 de março de 2021. Tem sido uma alegria poder fazer essas breves partilhas aqui no Insta nesses dias, colocar essa ideia que veio no meu coração em prática para poder fazer essas analogias e essas reflexões relacionadas a conhecimento e fé. Conhecimento à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode nos ensinar? O que ela pode nos movimentar ao aprendizado? Nos movimentar a exercitar essa massa que você tem aí dentro da tua cabeça, essa massa cefálica. Parece que a minha é maior porque eu não tenho cabelo, mas não, todos nós temos uma massa cinzenta dentro da cabeça e precisamos exercitá-la. E é esse tipo de provocação que eu quero trazer para vocês com essas reflexões, tá bom? Agradeço vocês que acompanharam aí ao vivo, vai ficar disponível aí no feed. É uma alegria estar fazendo essas partilhas com vocês. E eu aproveito e deixo o convite para você colocar seus comentários aí, de repente mandar sugestões de temas que podem ser abordados dentro da área de fé, educação e tecnologia. É algo que está emaranhado no meu DNA, faz parte da minha vida e eu adoro tratar sobre esses assuntos. Espero que isso ajude você, leve insights, leve reflexões e possa de repente impactar a sua vida de alguma maneira, beleza? Obrigado aí, fiquem com Deus e tenham um excelente dia de trabalho. Tchau!